pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nath Afonso, sou estudante de psicopedagogia e mãe de uma menina muito linda e fofinha chamada Alice, que é autista. Hoje eu quero fazer um vídeo muito especial aqui falando sobre rigidez mental ou inflexibilidade mental no autismo. Autistas gostam dos padrões que tem pelo mundo, gostam de letras, gostam de cores, gostam de números e eles também criam seus próprios padrões e rituais. Muitas vezes eles querem sentar sempre no mesmo lugar no sofá, querem ir para um lugar pelo mesmo trajeto ou querem às vezes usar a mesma camiseta, mesma escova de dente ou um copo, um talher. Se a gente olhar para nós mesmos, a gente também gosta de fazer muitas coisas iguais. Eu, por exemplo, meu marido, a gente tem um hábito bastante repetitivo de frequentar os mesmos restaurantes, o mesmo supermercado, porque é gostoso, é confortável, é seguro. Para que a gente vai mudar, arriscar uma coisa que a gente já sabe que é bom, a gente já sabe o que espera? A grande diferença disso é que a gente tem mecanismos a nível cérebro e sensorial para as mudanças que vão surgindo no nosso cotidiano. Então, se a gente tiver algum contratempo, a gente rapidamente consegue se reorganizar, se regular e seguir o nosso dia normalmente. Já o autista, ele não tem esses mesmos mecanismos. E aí é que a questão da rigidez e da inflexibilidade pega. Por isso que eles têm tanta essa necessidade de rotina e de previsibilidade, porque eles não conseguem lidar com essas mudanças e essa imprevisibilidade que acontece a todo momento na vida deles. Então, como ajudar eles a superar essas situações? A gente sabe, né, que a gente vê quando eles sofrem por essa rigidez e a gente fica se imaginando, quem nunca pensou aí, vocês mães, se eu pudesse eu congelava o mundo, deixaria tudo previsível e igual para não ver o meu filho ter uma crise de ansiedade, ter os seus medos, suas inseguranças. Mas isso não é possível mesmo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar eles? A gente precisa daquelas doses que eu brinco que são homeopáticas, são pequenas doses, mas todos os dias, em determinados momentos, criar mudanças, gerar mudanças no cotidiano, pequenas mudanças, para que com essas aproximações sucessivas, eles vão conseguindo lidar com isso, né? Então, por exemplo, quando eu falo de pequenas mudanças, trocar às vezes de lugar algum móvel da casa, não colocar todo dia comida no mesmo prato. Essas pequenas atitudes vai fazendo eles ficarem um pouco mais flexível e tirando eles de uma possível rigidez maior que pode comprometer eles em muitas coisas. E quando eu digo em muitas coisas, não é só a nível de medo, de ansiedade, de sofrimento por não ter controle das coisas, mas também no que diz respeito à aquisição de habilidades, desde a parte social, desde a parte cognitiva e da parte emocional também. Então vamos à prática do que a gente pode fazer mais a fundo aí para ajudar eles na rigidez mental. Existem 3 palavrinhas mágicas para isso. A primeira, pessoal, é a dessensibilização. A dessensibilização, como eu acabei de falar das doses homeopáticas, seria mais ou menos isso, pessoal, é a gente fazer pequenas mudanças graduais, ao ponto de que a nossa criança ou o nosso autista jovem, adulto, não vai sofrer com essa mudança, a gente vai modificando as coisas aos poucos. Vamos dar um exemplo prático, a criança que gosta de alinhar brinquedos e objetos, colocar tudo enfileirado, aí a gente vai lá, mexer 1 milímetro daquele brinquedinho. E se a criança se sentiu incomodada, a gente coloca de novo no lugar. E aí a gente vai aumentando o tempo da tolerância e aos pouquinhos a gente vai modificando aquilo ali. Vai introduzindo ali uma onomatopeia, uma coisa engraçada que seja mais motivadora a ponto de que ela não fique focada e preocupada com aquela pequena mudança que a gente fez e que ela perceba que pode ser legal. Ou até muitas vezes assim fingir, ele caiu, fazer assim, derrubou todos os bonecos. Mas isso é só um exemplo, aí vocês teriam que pensar em quais ações e quais situações de rigidez que vocês querem fazer a dessensibilização. Mas é só para vocês entenderem. A segunda palavrinha mágica, então, é a previsibilidade. A previsibilidade, sim, é muito importante, inclusive até para trabalhar as questões de rigidez, para eles ficarem melhor. Porque a gente não pode, a todo momento, de uma forma também irresponsável, querer modificar tudo. Não é isso que a gente quer. A gente só não quer que eles fiquem extremamente rígidos em coisas que talvez não seja tão necessário ter tanta previsibilidade. Então, assim,
Quando a gente dá previsão, como a gente pode fazer? Criando um quadro de rotina, mostrando para a criança o que vai acontecer, como é que vai ser depois. Então a gente usa bastante esses recursos, sobretudo quando a criança ainda é não verbal ou não está ainda com uma boa aquisição de linguagem receptiva, não compreende. Isso ajuda muito pela imagem, eles vão aprendendo, entendendo, e é importante com o tempo que a gente vai diminuindo um pouco tanta rotina visual para também não causar uma dependência excessiva. Então tudo tem que ter equilíbrio, pessoal. A terceira palavrinha mágica aí seria o sinal de alerta. O sinal de alerta é a nossa observação. Então o que acontece? Certas coisas rígidas muitas vezes são muito bom, como por exemplo, se for uma regra rígida não bater, é muito bom. Se for uma regra se sentar para comer à mesa, pode ser muito bom. Então a gente tem que pensar nas regras que a gente vai criar, mas também tem que ficar muito atento ao que não dá para deixar ficar rígido. Então se a gente está percebendo que vai criar algum padrão, uma mania que vai prejudicar eles, antes que isso se instale e fique de uma forma mais difícil, a gente já se antecipa e vai modificando as coisas. Vou dar um exemplo para vocês. A criança achou bonitinho uma camiseta lá que tinha um personagem do Mickey. Sim, é muito bonitinho, mas daqui a pouco a camiseta vai ficar suja, a criança vai crescer, ela não vai estar num lugar adequado para usar aquilo e isso pode virar um grande caos. Ou aquela meia colorida que a criança adora, vocês percebem? Então, no caso deles, a gente tem que estar sempre um passo na frente, assim, de olho nessas coisas que podem já virar ritualísticas ou padrão, assim, muito forte. Então, no dia a dia, a gente vai cuidar dessas três coisas, né? Vai ficar alerta, observando quais são os tipos, né, de padrões que estão se criando, que podem estar surgindo, para a gente já estar fazendo o manejo adequado. Vai fazer a dessensibilização para os que já existem, para ir modificando de forma que eles não sofram. E também vai dar previsibilidade, às vezes, dizendo, olha, agora eu vou trocar isso daqui, eu vou fazer assim, nós vamos depois em outro lugar. Então, isso também vai confortar eles, vai trazer uma previsão, mas a gente pode estar modificando também as coisas que forem necessárias dessa forma. Dentro das rotinas estruturadas, das estimulações, a gente também tem algumas práticas nas atividades que a gente pode fazer para ir ajudando a flexibilizar, a quebrar a rigidez. Então, uma das coisas, eu vou ler aqui e mostrar para vocês as atividades. São três tipos. Uma se chama exclusão, tá, pessoal? Que é, por exemplo, assim, a gente tá lá brincando de empilhar blocos, mas a gente diz para a criança, dá o comando para ela, olha, empilha todos esses, mas deixa esse azul. Então, é excluir e deixar algo de fora. Isso é muito importante para ajudar eles a quebrar a rigidez. Eu falo isso pela Alicinha, porque ela tem uma mania de que tudo tem que usar até o final. E eu fui dentro das atividades mostrando que podia sobrar e não fazia mal. E hoje em dia ela fica já bem com isso. A gente tem que ir deixando eles preparados, porque a gente não vai controlar o ambiente fora daqui, na escola, no parquinho com os amigos. Então é muito importante a gente ir fazendo essas pequenas quebras, essas pequenas flexibilizações, tá, pessoal? Segundo tipo de atividade é fazer diferente, pessoal. Então a gente usa um brinquedo para outra finalidade. Isso é muito legal também para não criar padrão. E isso eu vou dizer que nós pais, às vezes, somos muito rígidos e não sabemos ter tanta coisa imaginativa, lúdica, porque as crianças típicas, elas brincam com as coisas o tempo todo de uma forma diferente, usam para outra finalidade. Então, se a gente não sabe brincar de uma forma variada, fazer variação de jogo, a gente acaba ainda estimulando nossas crianças a ficarem mais rígidas. Então, tomem cuidado com isso. Então, com esse clique, né, de imaginação, de variação, isso vai ajudar muito na rigidez, tá, pessoal? Agora vamos falar de outra coisa importante, que é sobre as transições. Muitas vezes a transição também é um motivo de rigidez, de ansiedade para o autista, e a gente pode minimizar isso também. Então, na escola isso acontece muito, às vezes a criança está fazendo uma atividade favorita e vai acabar aquele momento e vai ser hora de fazer outra tarefa. Então, a gente precisa tomar umas medidas quanto a isso. Então, vou passar aqui para vocês que eu também anotei. Olha, pessoal, dá para a criança o sinal da transição. Então, a gente pode dizer com a mão que logo vai terminar, pode mostrar numa imagem que logo depois nós vamos para outra sala, para a biblioteca, num exemplo. Uma outra coisa muito legal é usar timer, pessoal. Daqui a tantos minutos nós vamos fazer tal coisa. Isso também vai ajudando, dá aquela previsibilidade para eles, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa transição. Uma outra questão de inflexibilidade no autista, né, e nas crianças, a gente já vê muita insistência nas regras. E às vezes eles têm um pouco de falta de filtro social. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes um autista lá verbal dizer que o fulano fez uma coisa errada. E daqui a pouco não precisaria dizer, mas ele diz porque ele leva à risca o que são regras. O que tem um lado positivo, como eu falei anteriormente para vocês, porque existem regras
que são importantes, mas então a gente tem que pensar muito bem em quais vão ser essas regras para que não aconteça. Até eu já vi casos de autista ter crise, de eu dizer uma regra, por exemplo, não pode gritar. Aí daqui a pouco eu tô lá gritando com meu marido. E para criança isso não faz sentido nenhum, porque eles são literais e concretos. Então, pensem bem nas regras que vão criar para que isso possa ser cumprido, porque eles vão ter dificuldade em flexibilidade. Surge muito na questão da rotina. Muitas vezes eles criam um ritual que qualquer coisinha tem que ser feito daquela forma. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha maternidade aqui com a Alice. Um certo dia eu chamei ela de manhã, mas ela acordou um pouco mais cedo, que eu ouvi ela falando na cama, e aí eu vi que ela estava com preguiça e resolvi pegar um edredom e um travesseiro para a gente ir para o sofá. Pois perguntem se no dia seguinte ela já não queria levantar e pegar o travesseiro, e aí ela começou a perguntar pelo travesseiro rosa, que era a cor da fronha daquele dia. Então vocês já viram, se eu deixo criar esse padrão aí, essa fronha vai ser lavada. A gente às vezes vai acordar e vai, por exemplo, sei lá, tomar banho ou ir no banheiro primeiro, não tem necessidade de carregar o travesseiro. Então às vezes assim é num piscar que essas rigidez surgem, então a gente tem que estar muito atenta até o tipo de rotina que a gente cria. Dentro de uma rotina previsível também fazer uma rotina às vezes mais flexível para não ter eventuais problemas. Então, no exemplo que eu citei, esse da fronha, como é que eu faço para resolver essa rotina que era rígida e não tinha nenhuma função boa e podia causar prejuízo para ela? Já de cara, eu dei um tempo nessa fronha cor-de-rosa para ela se esquecer disso e isso não virar um ritual. Então, às vezes, a gente pode ter que modificar certas coisas do ambiente que a gente perceba que isso possa trazer algum padrão muito rígido para a criança, sem funcionalidade, e que vá em outro momento até causar sofrimento a ela. Mas isso não significa, pessoal, lembrando, sair mudando tudo o tempo todo, tá? Não, por favor, é que eles precisam de previsibilidade. Redirecionar, pessoal, interesses restritos também, para que isso não fique muito rígido, é importante. Então vamos dar um exemplo aí, uma criança que gosta muito de trem, mas ela só quer saber do trem, ou só se atenta às rodas do trem. Então o que eu posso fazer para flexibilizar e para que essa criança também possa não ter prejuízo e continuar se desenvolvendo? Então vamos desenhar hoje um trem, vamos pintar um trem, vamos fazer um trem com rodinha de tampinha. Então a gente tem que também ir criando essa variabilidade em tudo, até nos interesses deles. Uma outra coisa que a criança fica muito rígida, ou o indivíduo autista, é porque eles também têm uma baixa tolerância à frustração. Então fazer as coisas da mesma forma pode ser mais certo que não vai haver erro. Então a gente tem que trabalhar a autoestima também deles, mostrar que eles são capazes e ir ensinando cada vez mais coisas, né? Ofertar muita coisa para eles, pra gente ir deixando um pouco mais para trás essas questões de rigidez. Isso é muito importante, todos entenderem sobre essas questões de rigidez mental também na escola, para que a escola possa criar uma rotina, uma previsão, porque às vezes o autista vai apresentar um comportamento onde todos não vão entender e na verdade essa criança só está com medo e insegura, questões de mudanças ou a nível também de sobrecargas sensoriais, dos estímulos que eles estão recebendo. Então é mais confortável para eles preferirem tudo do mesmo jeito, serem rígidos para poder se proteger. Na verdade a rigidez não passa, né, mais, nada menos também do que uma questão de autoproteção deles, porque é muito difícil para eles conseguirem lidar com tantas mudanças. Isso eu tô falando no nível sensorial e nível cérebro deles, porque é diferente como funciona e eles acabam se sobrecarregando muito. Então aquilo que já é previsível, eles já estão acostumados a se organizar e lidar com aquilo. Muito amor, muito respeito, não sair assim também modificando, mexendo em tudo só porque a gente acha que não quer que vire padrões. Tem que entender que se faz necessário sim para eles rotina, mas claro, dentro do possível a gente tem que ir expondo também eles, conversando, trabalhando e modificando de pouquinho em pouquinho, porque senão essa rigidez vai perdurar a vida toda e vai levar eles muitas vezes a sofrer bastante. Bom, pessoal, para finalizar aqui esse vídeo, eu quero ler um trechinho de um livro de um autista, tá? Que se chama O Que Me Faz Pular. É o Naoki Higashida. Ele é um rapaz não verbal, né? Que com 13 anos fez um efeito extraordinário. Ele escreveu um livro, O Que Me Faz Pular, respondendo 58 perguntas que todos têm vontade de saber sobre os autistas, tá? Eu vou ler para vocês algumas coisas que ele respondeu. Por que os autistas gostam tanto de padrões? É comum quando pequeno enfileirar seus objetos porque agem assim.
Ele respondeu: enfileirar coisas, organizá-las por cores ou sequência que a gente cria, ver uma água correndo, luzes piscando, objetos girando, num sincronismo perfeito é muito divertido e gostoso. Enquanto outras crianças brincam de faz de conta e se divertem com a sua imaginação, nós estamos tentando ainda aprender a ver graça nisso. E o que mais me importa, às vezes me faz ficar até obsessivo, é que as coisas têm uma ordem. Mas pensamos assim, também há diferentes formas de alinhar as ordens das coisas e vamos tentar criar novas e mais ordens para tudo quando fazemos isso. O que mais me importa e às vezes me faz ficar obsessivo é que as coisas têm uma ordem, têm uma lógica. A gente pensa assim, tem as diferentes formas de alinhar e as ordens das coisas. Então a gente vai tentando criar novas e mais ordens para tudo. Quando a gente faz isso, sentimos nosso cérebro revigorado. Eu tenho aprendido que por mais que isso seja bom, pode nos distanciar de muita coisa que temos que viver. Então assim, ele deixa bem claro, né? Ele explica que para eles é reconfortante, que é muito bom fazer isso de forma rígida, de seguir ordens, de seguir padrões, embora ele entenda que isso pode atrapalhar, pode vir essas questões de obsessividade e que ele também está tentando entender e achar graça em coisas que para eles não é tão importante. Para eles isso é gostoso, é prazeroso. Bom, enfim, espero ter ajudado com esse vídeo, espero ter esclarecido um pouco mais desse assunto. Importante a gente abrir a nossa mente para estar podendo entender os nossos filhos, os nossos alunos e ser bastante empáticos e estar auxiliando eles então nesse processo aí da questão da inflexibilidade mental. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir aqui, comentar, se inscrever no canal para apoiar, deixa o joinha, tá bom? Beijo, tchau!